Olá pessoal, tudo bem? O assunto que iremos abordar na aula de hoje é sobre funções. Na verdade, nós vamos dar continuidade, pois na aula passada falamos da parte 1 e hoje falaremos da parte 2. Lembrando que eu fragmentei esse assunto em 4 partes e hoje será a parte 2, beleza? Bom, e o que estudaremos nessa parte 2? Nessa parte 2, reconhecimento de funções e valor numérico de uma função. Para falar a verdade, os exercícios mais interessantes de funções estão exatamente em cima dessa parte que eu vou comentar hoje. Então, antes de mais nada, só relembrando um pouquinho a respeito de definição de funções. Bom, em relação à definição de funções, dados dois conjuntos, A e B não vazios, e aí o que eu chamo a atenção? A minha função é uma função f de A para B, lembra? O A é o domínio, é isso, o conjunto domínio, e o B é onde vai ser refletida a imagem. Perfeito. Aí, na aula passada, nós tínhamos falado da seguinte maneira. Toda vez que eu falar de x é o domínio, e pertencente nesse caso a A, e toda vez que eu falar de y, a imagem. E aí o que eu chamava a atenção? Chamava a atenção para uma situação da definição. X pertence a A, tem em correspondência um único elemento da imagem. Então, um elemento do domínio não pode ter duas imagens. E um elemento do domínio não pode sobrar. Todos os elementos do domínio são utilizados. Perfeito? Então, a regra é essa. Bom, aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou mostrar para vocês através de diagramas e depois eu mostro para vocês reconhecimento de função através de gráficos. Beleza? Bom, então vamos lá. Bom, o primeiro aqui, Alessandro, é função? É. Tem algum elemento sobrando no domínio? Não, não tem nenhum elemento sobrando. Algum elemento do domínio tem mais do que uma imagem? Não. Ah, então é função. Bom, segundo exemplo. Tem algum elemento sobrando? Não, não tem sobrando no domínio. Tem algum elemento do domínio com mais de uma imagem? Não, não tem. Mas olha só, Alessandro, está sobrando um elemento no contradomínio. Tem problema? Não tem problema. Quem manda é o domínio. Então, esse daí também é função. Bom, o terceiro exemplo, mais uma vez, tem algum elemento sobrando no domínio? Não. Tem algum elemento que tem duas imagens? Não. Mas, Alessandro, eu estou vendo ali que tem dois elementos do domínio que têm a mesma imagem. Tem problema? Não tem problema. Qual é o segredo? Olhar sempre o domínio. Então, nesse caso ali, é uma função. Bom, quer ver como é que funciona não sendo função? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou olhar para o domínio. E pelo jeito que eu estou olhando ali no domínio, o que está acontecendo? Tem um elemento sobrando no domínio. Então, se tem um elemento sobrando no domínio, não é função. Outro exemplo. Tem algum elemento sobrando no domínio? Não tem elemento sobrando no domínio. Mas, porém, um elemento no domínio tem duas imagens. E isso não pode acontecer. Um elemento do domínio, por definição, só pode ter uma única imagem. Perfeito? Então, nesse caso, não é função. E o último exemplo, eu já baguncei logo tudo mesmo. Além de sobrar um elemento, ainda tem um elemento que tem duas imagens. Não é função. Fácil? Muito fácil. O jeito é olhar o quê? No domínio. E quem é o domínio? O conjunto de partida. Então, ele não pode sobrar elemento e cada elemento do domínio não pode ter mais de uma imagem. Muito tranquilo. Bom, e o segundo passo? O segundo passo agora é a gente reconhecer com gráfico. Bom, aí eu tenho dois gráficos, dois exemplos aqui, e vou falar para você o seguinte. Bom, quando eu tenho um gráfico, como é que eu reconheço se é uma função ou se não é uma função? É muito facinho. Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer algumas verticais. E nesse caso, as verticais, cada vertical dessa que eu estou colocando, representa um elemento domínio, um elemento qualquer. Então, nesse caso, o que acontece? Fazendo essas verticais, eu vou observar se essa vertical toca no gráfico. Perfeito.
mas toca o quê? A quantidade de vezes. Bom, como eu sei que cada elemento do domínio só tem uma imagem, então isso significa que cada reta daquela ali só pode tocar uma única vez no gráfico da função. Então, no nosso caso ali, todas as retas que eu tracei tocam na função, ou seja, tocam no gráfico em apenas um ponto. Então, é função. Bom, agora se eu for fazer a mesma coisa no outro gráfico, vocês vão ver que traçando algumas verticais, sempre verticais, e lembrando, cada vertical dessa representa um elemento do domínio e cada ponto de interseção representa uma imagem. Então, como vocês podem observar, tanto na primeira reta quanto na última reta, ela toca no gráfico amarelo mais de uma vez. Então, significa que ela tem mais de uma imagem. E nós sabemos que não pode ter mais de uma imagem. Fácil? Fácil. Então o segredo quando eu tenho um gráfico, para saber se é função ou não, é traçar verticais? Isso. Se a vertical, cada vertical que você traçar, apenas em um ponto tocar no seu gráfico, é função. Agora, se tocar mais de um, não é função. Esses pontinhos são chamados de quê? Imagens da função. E as retas? São os domínios. Tranquilo? Muito fácil, muito rápido e tranquilo. Então, o último não é função. Tranquilo até aí? Muito facinho. Reconhecimento de uma função através de gráfico e através de diagrama. Bom, segundo ponto da parte 2. Segundo ponto da parte 2 é nada mais, nada menos do que valor numérico de uma função. Então, eu vou mostrar para você 3 formas que pode cair. 3 formas. A primeira é quando ele te dá a função e descaradamente ele pede o valor. Lembrando que quem está dentro do parênteses é o x, né? Então, na letra A, o meu x vale 10. E como a função é f10, eu vou atrás da função f. Então, como a função f é 2x menos 1, o que eu vou fazer? Aonde tem x, eu vou colocar 10, vou fazer minhas respectivas contas e vou encontrar 19. E encontrando 19, eu descubro que f10 é igual a 19. Tranquilo? Muito fácil. Mas vem cá, só para relembrar um pouquinho, lembra? Quem está dentro do parênteses é o x e o resultado é quem? O y. Esse é um par ordenado, que no caso eu poderia falar que era um par ordenado, onde x é 10 e y é 19. Tranquilo? Na letra B, eu já não quero a função f mais, eu quero a função g. Aí eu vou lá, olho no meu enunciado e vejo que a função g é x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x. Então, aonde tem x eu vou colocar 2. Colocando 2, 2 ao cubo dá 8, 2 vezes 4 também dá 8, menos 2. Resultado, 8 mais 8, 16, menos 2, 14. Pronto, descobri que g, quando x é 2, o y é 14. Finalizei com o quê? Finalizei falando para você que G2 também pode ser considerado como um par ordenado, onde x é 2 e y é 14. Facinho? Facinho. Peguei a função, substituí. Esse é o primeiro exemplo. Segunda forma que pode cair. A segunda forma é como se tivesse com gráfico. E nessa daqui, você tem que lembrar que f de x é igual a y e que g de x também é igual a y. Por que eu estou falando isso? Lembra do par ordenado? O par ordenado, o que eu vou fazer? Na letra A, você pode ver que eu quero saber G1. Então, na verdade, eu quero saber qual é o valor de y quando x na função g é 1. A função g é a função amarela, tá vendo? Então, eu vou procurar aonde tem x igual a 1, vou olhar para o meu gráfico e vou ver que quando x é igual a 1, o que reflete no eixo y é 2. Então, se é 2, eu posso colocar como resposta que G1 é 2. Fácil? Muito fácil. Letra B. A minha função f quando x for 9. A minha função f é a função vermelha. Perfeito? Perfeito. Eu vou lá no eixo x e olho aonde tem x igual a 9. Perfeito. Vou até a minha função vermelha e vejo aonde está refletindo no y. Então, a minha função, quando x é 9, o que reflete no eixo y
é exatamente 7. Aí o que eu vou fazer? Resposta 7. Bom, Alessandro, agora eu quero G9. Eu quero na função G amarelinha quando x for 9. Por incrível que pareça, é o mesmo ponto. É aquele ponto que é chamado de ponto de interseção. X igual a 9 também vai dar o mesmo valor que deu tanto na função f quanto na função g. Também vai ser igual a 7. X igual a 9 na função g, 7. X na função f igual a 9 também dá 7. Dava para ver claramente? Dava para ver claramente. Por quê? Porque é exatamente o ponto de interseção entre as duas funções. Tranquilo? Agora, olha só. Vou fazer o contrário, hein? Eu quero saber qual é o x que eu coloco dentro da função g para gerar y igual a 4. Então, agora eu olho o eixo y e na hora que eu olhar o eixo y, eu vou ver aonde que ele está tocando no eixo x. Mas lembra, a função g é quem? A função g é a função amarelinha. Então, nesse caso ali, eu posso observar que quando o y é 4, olha lá, o meu x é 5. Resposta, x igual a 5. Tranquilo? Muito rápido. Então, segunda forma de descobrir valor numérico, quando o cara me dá o gráfico. Aí você tem que se concentrar que quem está dentro do parênteses é o x e o resultado é y. Sempre olhando eixo x, eixo y, eixo x, eixo y. E claro, né? Olhando qual é a função que você vai olhar. E olhando qual é a função, esse ponto tem que tocar na sua função. Ok? Muito rápido e muito fácil. Bom, aí nós vamos para o terceiro. O terceiro vai causar um pouquinho de desconforto. É porque essa função ela é um pouquinho alterada. Porque se você olhar bem, eu até destaquei de vermelho, eu tenho f 2x menos 1. Nós não estamos acostumados a ver naquele parênteses ali algo diferente de somente a variável x. Agora não, tem 2x menos 1. E pior, quando eu olho lá no finalzinho, eu quero f3. Como é que eu faço nessa questão? Eu coloco x igual a 3? Eu falei, não, cara, essa questão que está alterada, você vai tentar descobrir qual é o valor de x que você deve colocar nela para que o resultado dê f3. E sabe como é que você vai fazer? Primeiro passo, hein? Primeiro passo. Você vai pegar exatamente essa alteração que está ali, entre parênteses, e vai igualar ao que você quer. Pronto. Igualei? Igualei. 2x menos 1 é igual a 3. Passei o menos 1 para lá. 2x igual a 4, x é igual a 2. Bom, segundo passo. Depois que eu faço isso, eu volto lá na minha função e vou substituir o valor que eu acabei de encontrar. Notem, olha lá, eu não chamei o x de 3, eu vou chamar o x de 2. Para quê? Para que o resultado dê o que eu estou querendo. Então, substituindo, aonde tem x, eu coloco 2. Então, ficou 2 vezes 2, 4, menos 1, você vai ver que deu 3. E aonde tem x do outro lado, eu também substituo por 2. Então, lá no final, você vai ver que o que o exercício estava me pedindo não era f3? Era. E adivinha o que eu encontrei? f3. Mas esse f3 que eu encontrei valeu quanto? 5. Cara, essa daí é aquela que você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque a gente liga o automático e pensa que já vai substituindo. Falei, não. Toda vez que a função for alterada, lembra, você vai pegar aquela parte que está sendo alterada e igualar o que você quer. Para descobrir o quê? Qual é a variável que eu devo substituir para chegar ao resultado que ele está me pedindo. Tranquilo? Terceiro modo de descobrir valor numérico. Beleza? Bom, então, minha gente, nós vamos para onde? Vamos para os exercícios. O que nós vamos fazer? Fazer exercícios de vestibulares para ver como é que cai. Tranquilo? Mas hoje nós aprendemos o quê? Valor numérico de uma função e reconhecimento de uma função. Perfeito? Então vamos lá. Bom, a primeira questão é a questão da MAN. Teoricamente, questão difícil. Mas, por outro lado, é uma questão que eu estou olhando ali, que é a questão de valor numérico de uma função. Onde eu tenho uma função f de x, que é uma função maluca, dividida por várias sentenças,
mas o que ele quer é F0 mais F4. Só que aí, esse tipo de questão, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que você tem que olhar qual é o x e qual é a equação que você vai usar. Então é o seguinte, segundo ele, se o x for maior do que 2, eu uso a equação de cima. Se o x for menor ou igual a 2, eu uso a equação de baixo. Então, de novo, se o x for maior do que 2, eu uso a equação de cima. E se o x for menor ou igual a 2, eu uso a equação de baixo. Facinho. Então, ó, pegamos lá a minha função, tá lá muito bonitinha, tá tudo certinho. Aí eu vou calcular o F0. Como F0 é menor do que 2, eu uso a equação de baixo. Você pode ver que aonde tinha x eu coloquei 0. Fiz as respectivas contas e descobri 1. Aí vamos fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir o F4. F4, x não é 4? E esse 4 é maior do que 2? É. Então use a equação de cima. E outra coisa, aqueles dois risquinhos ali, para quem não lembra, aquilo ali é um módulo. É para garantir que o resultado seja positivo, o que der ali dentro. Mas, quando eu coloquei x igual a 4, ficou 4 menos 3 que dá 1. Então, nesse caso, deu 1 positivo, só que como tinha um negativo lá fora, não teve como. Então, ficou 2 menos 1 que dá 1. Pronto, resolvi. Encontrei F0 e encontrei F4. Não é a soma que ele quer? É a soma que eu vou fazer. 1 mais 1 igual a 2. Pronto, passei na mão. Beleza? Cara, valor numérico de uma função, independente qual é o tipo de função, não sei nem o nome daquela função ali, mas como é um valor numérico de uma função, quando nós pegamos uma questão que tem qualquer tipo e qualquer modo de função, cara, se é de substituição, vai lá, que você vai acertar. Beleza? Bom, vamos lá para uma questão do Enem. Essa é uma questão do Enem, muito bem elaborada, maravilhosa, bonita, tal, aquele negócio todo. Inclusive, nós estudamos isso daí nas aulas de discursiva, que nós falamos muito de cônicas, isso é uma cônica, tanto é que o nome disso é elipse. A gente, lá em cima você pode ver que está chamando de elipsoide, tá? Então, o que acontece? Eu já marquei o que me chamou a atenção, né? Porque ele está pedindo o volume dessa bola de futebol americano e me deu o volume. Me respeita. Então, se ele me deu uma função, trata-se de quê? De eu pegar alguma coisa e substituir. Isso, para mim, é valor numérico de uma função. Lembrando que quando a gente fala de função, não tem que ser só fx, g de x. Pode ser qualquer coisa. Na física mesmo, vocês já usam fórmulas que nós chamamos de função. E realmente é. Aí vamos lá. Na minha bola que está ali de futebol americano, eu tenho o eixo horizontal e eu tenho o eixo vertical. Beleza? O eixo horizontal para cá é A e para cá é A. Então o eixo horizontal todo tem 2A e o eixo vertical todo tem 2B. Olha o que ele fala. A diferença entre o comprimento do eixo, comprimentos horizontal e vertical, é a metade do comprimento vertical. Beleza. Então, peraí. Ele está falando que 2A menos 2B é igual a metade de 2B? Falei, é. Ah, então é igual a B. Isso aí. Tá, e o que ele quer? Ah, ele quer resolver o volume. Só que eu não sou bobo, já falei para vocês que eu sou concurseiro, já dei uma regulada nas respostas. Você viu que todas as respostas estão em função de B? Se todas as respostas estão em função de B, nada mais justo de eu isolar o A, substituir e ser feliz. Então vamos lá? Olha só. Bom, resolução. Primeira coisa que eu tenho é o volume que ele já me deu. Bom, segunda coisa que eu tenho é que o comprimento do eixo horizontal menos o comprimento do eixo vertical é igual a metade do eixo vertical. Então, a metade do eixo vertical só pode ser B. Passando para o outro lado, fazendo as respectivas contas, eu encontrei que 2A é igual a 3B. Lembrando, não está tudo em função de B? Se está tudo em função de B, eu tenho que isolar quem? Eu tenho que isolar o A, para substituir naquela formulazinha lá em cima. Então, nesse caso aqui, isolando o A, eu tenho que 3B sobre 2 é igual a A. O que eu vou fazer agora? Aonde tem A lá naquela função que está lá em cima, que é a função do volume, eu vou substituir e cortando 4 com 2, ou seja, 4 dividido por 2, que dá 2, eu vou encontrar que o volume é 2 vezes 3. Ah, e outra coisa,
não posso esquecer que eu tenho a multiplicação ali. B elevado a 1 vezes B elevado a 2, repete a base e somos expoentes. Eu tenho B elevado a 3. Multiplicando, o que nós vamos ter? 6B ao cubo. Fácil. Cara, muito fácil. Chego rápido na resposta, que a resposta está lá como sendo 6B ao cubo. Uma questão bem literal, uma questão do Enem, que você pode ter certeza que você não demoraria. Por quê? É uma questão simples, de que mesmo, Alessandro? Cara, valor numérico de uma função. Bom, aí eu paro por aqui. De novo, um forte abraço. Desejo a todos vocês bons estudos. Claro, né? Fazendo as questões, que eu já preparei uma lista. E essa lista, lá no blog, vocês vão ver que vai ter função de tudo quanto é jeito. Para a gente fazer o quê? Para a gente treinar bastante, porque o que mais cai e as questões mais interessantes que tem são as questões de valor numérico. Aí, depois, faremos também algumas questões da apostila. Então, um forte abraço, bons estudos e fique com Deus.